Muito bem, meu querido. Agora sim, chegando mais uma entrevista super legal para você. Vou conversar com ele, que é corretor e gerente de produtos da Lopes, uma construtora muito conhecida em São Paulo, que tem feito um trabalho excepcional. E eu vou conversar com ele, que é o famoso Nakamoro, é? Da Lopes. Nakamoro da Lopes, tá vendo? Ele já tá aqui do ladinho, já vamos trocar de câmera, tá vendo? Tá todo produzido bonitão aí, porque, claro, tem que manter o padrão de qualidade sempre, né? Meu querido, obrigado pela sua presença aqui na Show de Negócios. Fico muito feliz por você ter aceito aqui o nosso convite para falar justamente sobre o setor imobiliário, né? Nós sabemos que, em decorrência da pandemia que afligiu não só o Brasil, como o mundo inteiro, vários setores acabaram tendo problemas, né? E eu até conversei com você aqui nos bastidores sobre essa questão aí do mercado imobiliário, que 50% estava feliz e 50% triste. Eu falei, poxa, tem que ter alguma explicação sobre isso. Então eu fico muito grato em saber que você aceitou aqui o nosso convite. Então, tenho certeza que o Nakamura, além de corretor imobiliário também, ele é coordenador de vendas e tem um amplo conhecimento para compartilhar com a gente aqui na Show de Negócios. Nakamura, seja muito bem-vindo aqui à Show de Negócios. Obrigado, Hélio. Obrigado pelo convite. Um abraço aí ao pessoal que está assistindo a gente. E é uma honra realmente poder expor, né, o que é o mercado imobiliário, como é que está a situação. Só fazendo uma pequena correção. Quando a gente fala da Lopes, é Lopes Consultoria de Imóveis e não construtora. Ah, Quer dizer, a perdão. gente... Tranquilo. Certo. Não, perfeito. Já feita a devida correção já. Então, ela intermedia todas as negociações com as grandes construtoras de São Paulo, né, e também do Brasil. Não, E perfeito. E você está na Lopes há quanto tempo já, Nakamura? eu estou entrando agora no 6º para o 7º ano de Lopes. 7 anos de trabalho. Já 7 anos de trabalho, entrando E no 7º ano. E assim, eu falo que, né, conforme a gente conversou antes, ninguém escolhe, ninguém escolhe a corretagem como profissão, né? A gente fala, sim. quando é pequeno, eu quero ser médico, advogado, engenheiro, enfim. Mas ninguém fala, eu vou ser, né, corretor de imóveis quando crescer. Quer dizer, a gente se torna, Sim. se torna. E eu falo que é um mercado que vale a pena. Se não valesse a pena, não estaria esse tempo todo. Sem dúvida. E eu falo que dentro até, né, para o pessoal da diretoria da Lopes, que eu sou o caçula. Né, que a gente vê aí gerentes com 10, 15, 20 anos de mercado. Então eu falo que eu sou o caçula do mercado. Não, sensacional. E o importante, Nakamura, além de você ter essa preocupação aí na questão de ser um corretor imobiliário, alguém que entende da área, você acabou se tornando um coordenador de vendas. Quer dizer, você tem uma equipe onde você coordena, onde você trabalha, onde você estabelece metas, planos, projetos. E eu quero que você também compartilhe com a gente um pouco dessa sua experiência. Mas, antes de tudo, como eu sempre faço com os nossos amigos aqui, Nakamura, eu quero conhecer um pouco da sua vida, da sua origem, da sua família. Porque nós sabemos que assim existem características próprias de cada pessoa, né, que são natas e as outras que são desenvolvidas. E nós sabemos que grande parte das questões, principalmente de ética e moral, vem dos pais. E sempre que vem um oriental aqui, eu comento que eu tenho um profundo respeito, porque eu trabalhei durante muitos anos na Rádio Nikkei, Tá. né, que é um programa japonês que existe aqui em São Paulo, dos mais antigos, a gente está completando 60 anos, onde o meu querido amigo Paulo Miyagi e a Mieko Senara, eles faziam programação e eu não conhecia a cultura japonesa, né? E aprendi muito. Então, sempre que vem um oriental assim, eu sempre destaco, porque eu sei da importância e da valorização que se tem da família, a base, né? O pai, a mãe. Eu queria que você contasse um pouco como foi a sua vida, a sua juventude, como seus pais, que conselhos, que direcionamento eles deram para a sua vida, né, para que hoje o Nakamura fosse essa pessoa em destaque aqui no setor imobiliário, enfim, um homem formado. Conta um pouco da tua origem para a gente. Tá, assim, eu entendo que os grandes culpados, né, da minha evolução, seja pessoal ou profissional, é realmente em função dos meus pais, né? Principalmente assim, né, lá em casa, quando a gente era pequeno, o meu pai sempre falava, não se arrependa do que você fez, se arrependa do que você não fez,
né? Então, é assim, e quando eu tinha uma opção de escolha, Sim. né, ele não falava faça isso ou faça aquilo. Ele me deixava pensar, se eu fizer isso, o que, que pode acontecer? Se eu fizer aquilo, quer dizer, então ele jogava a responsabilidade da escolha para mim, Desde pequeno? desde pequeno. Quer dizer, então a gente acaba acostumando. Aquela coisa que a gente fala hoje, né? Em vez de dar o peixe, ensine a pescar. Quer dizer, então acho que desde pequeno foi isso que ele fez comigo e é o que eu tento levar para a equipe realmente hoje, né, na área de vendas. E assim, ele deixou super à vontade de escolher carreira, tanto que eu tive uma formação em engenharia e ao mesmo tempo, em paralelo, eu acabei fazendo também a faculdade de matemática. Ah, sim. Então, formado. Exata está na sua vida, não tem jeito. Eu acho que assim, por conta da genética, né, que fala que o oriental tem uma aptidão inata aí para a área de exatas, né? Mas eu sempre gostei muito de literatura, a gente até bateu um papo, né, o lado de humanas, pode-se dizer que assim, jornalismo e radialismo é humanas, e até, né, a gente Sim, comentou sim. que durante uma época eu até trabalhei numa rádio. Foi, Então, já tá matando saudade hoje. já tá matando saudade. Então isso tudo eu entendo que é em função da criação desde pequeno, né? A minha mãe até hoje ela lembra, ela tá assim, ela fala que desde pequeno, o que que é assim, a formação deles, segundo grau, né? Sim. Meu pai veio da área rural, acabou tocando a vida dele como mecânico e nós tínhamos uma quitanda, né? Isso na década de 70. E a minha mãe conta essa história, que assim, ela tinha uma dificuldade, que ela veio do Japão, né, com 19, 20 anos, e ela tinha uma dificuldade ainda de atender os clientes com o português. Ah, certo. Então, é a história que ela me conta, eu não lembro, mas ela fala que assim, ela pedia muito para eu ensinar o português. Ah, tá, entendi. E aí eu falei para ela, diz ela, né, que eu falei, não, eu prefiro aprender o japonês e traduzir para você, que aí eu aprendo duas línguas. Olha. Né? Isso quantos anos você tinha, você lembra? Segundo ela, eu devia ter ali meus 6 anos, 7 anos. Poxa. Né? Então, e assim, a nossa família é muito grande. Só de primos diretos são 27, né? Meu avô teve aí 11 filhos. Então, assim, a família é muito grande. E o meu avô fala que, assim, o único que falava com ele, porque o pessoal falava, não, ele é o querido do vô. Não é que eu era o querido vô, é que eu conversava com ele em japonês. Entendi. Enquanto que todos os outros primos, assim, acabaram não aprendendo japonês por conta de que, assim, a gente já seria discriminado por conta dos olhos puxados. Certo. Né? E quando você aprende uma língua, principalmente o japonês, você acaba falando o português errado. Então, meus tios falavam, olha, vocês vão ser discriminados, então eles forçaram a não aprender o japonês e forçaram no português. Certo. E a minha mãe fala que eu fui diferente. Eu quero aprender as duas. As duas. E daí que, assim, o único neto falando japonês, eu falo, ele é o querido do avô. Não é que eu quero. É que eu consigo conversar com consigo ele. conversar com ele, né? Então veio por aí. Isso daí foi me acompanhando, tanto que na carreira, né? Eu lembro que no primeiro vestibular eu falei pro meu pai, eu gosto de engenharia, vou fazer engenharia. Só que bate aquela insegurança. Acho que, assim, a maior parte do pessoal que faz o vestibular fica inseguro, por mais preparado que esteja. Sim. Tipo, será que eu vou passar? Não vou. Eu falei pro meu pai, esse ano eu tento engenharia. Meu plano B é, se eu não passar, o ano que vem eu tento medicina, quer dizer, são coisas Sim. totalmente diferentes. Acabou dando certo de eu entrar em medicina. Em engenharia, perdão. Engenharia e caminhando depois para matemática, quer dizer, eu acabei levando duas faculdades ao mesmo tempo. Entendi. Formado, entrei numa empresa, né, na época a maior concessionária de energia elétrica do Brasil. O pessoal deve lembrar, ou o pessoal que acompanha o mercado de energia, lembra aí da Rede Energia, ou Sim. Rede Energética SA. E a gente tinha o quê? 35% do território nacional em distribuição. Meu Deus, olha a expansão disso. Exato. Caminhamos ali 90, 92 para geração também, tanto que a usina lá de Tocantins, né, a Lajeado, ela foi construída lá pela nossa empresa, né? Então, assim, isso tudo foi me dando bagagem para quando eu cheguei na corretagem, por acidente, né? Sim. Eu até comentei com você, Hélio, a minha ideia era ficar aí uns 6 meses, seria uma ponte. Você falou, vou ficar esse período e quando surgir outra coisa... Outra coisa é o caminho. Só que você esqueceu que a paixão pode acontecer no meio do caminho, né? Exatamente. Eu falo que foi o bichinho. O bichinho picou você, aí não tem como voltar, né? Então, quando você comentou comigo com relação eu falei com uma parte, o pessoal está desanimado, a outra parte está animada. Sim.
Então, assim, depende muito. Se você abordar aquele corretor que trabalha, que a gente fala que, né, até fazendo menção aí ao Cláudio Zanutin, que é um dos meus mentores, vender dá trabalho, tá? Muito. Muito trabalho, tá? Isso é verdade. Então, assim, foque no trabalho que a venda é consequência. E aí, se você abordar aquele corretor que tem uma média ali de vendas, ele vai falar, não, o mercado está ótimo, independentemente do boom que teve lá há 6, 7 anos, ou independente agora, né, da quarentena, da pandemia, para ele o mercado está ótimo. Agora, aquele que já se desanima muito fácil, para ele o mercado está ruim, né? Então, É aquela velha questão, Nakamura, do copo meio cheio, meio vazio? É mais ou menos isso? então agora, assim, nas minhas preleções, o que eu costumo dizer? Não é que o meio vazio é pessimista e o meio cheio é o otimista. Eu costumo dizer que, assim, o copo pela metade é a tua oportunidade. Ou você enche o copo ou você bebe. Então, de toda forma, você tem oportunidades, né? Sempre, em qualquer Em circunstância, vê o qualquer lado situação. positivo de tudo Sim, também, sim. né? Que, como a gente até brinca, tem essa questão, não, tá meio vazio, não tá meio cheio. Fala, pô, mas peraí, vamos imaginar que tá meio cheio, então que a gente preenche, né, como você Exatamente, colocou. exatamente. Mas as pessoas. Mas uma curiosidade que eu tenho, talvez o nosso amigo ouvinte, internauta também tenha. É, existe uma característica muito interessante no povo japonês, que é a questão da determinação. Eu me lembro que na ocasião que eu trabalhava lá na Rádio Nikkei, foi quando teve o tsunami lá Tá, no Japão, já faz alguns anos. E o que mais me chamou a atenção, inclusive até a Mieko, que a Mieko era uma das professoras dos filhos do cônsul aqui do é, Japão, né? E ela comentando assim, falou assim, não, 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 a gente tem tudo planejado. Eu não entendia muito bem isso, foi como assim planejado? Aí ela foi mostrar uma foto para nós de uma avenida na região lá onde houve o tsunami, uma foto totalmente destruída, né? Assim, o local, você fala, meu Deus do céu, vai levar meses para o pessoal conseguir ajeitar. E mostrou uma outra foto uma semana depois. Você fala, gente, totalmente reconstruída, pavimentada, flores, árvores. Aí eu falo, gente, mas como que em uma semana, em meio à destruição, em meio à quantidade de mortos que teve, o povo japonês falou assim, não, a gente já conta com tudo. Então, tipo, aquela verba que foi destinada do governo japonês para cuidar daquela avenida já estava preparado lá. Não exato. é o pessimismo, mas sim antever o problema, né? Antecipar o problema. Eu não diria antecipar o problema, lógico, a gente antecipa porque, assim, historicamente é uma região com terremotos, maremotos, né? E aí teve a questão da Segunda Guerra, bomba atômica, quer dizer, então, assim, o poder de recuperação do japonês, vamos dizer assim, é muito grande, né? E eu diria que, assim, eu trago aí uma lição que eu trago para a corretagem, você estar preparado para o inesperado, tá? Sim, Então, não é prever um cenário negativo lá na frente, mas é eu saber como contornar, né? É aquela coisa, não importa o quanto você cai, mas é a força que você tem para levantar, entendo. né? E então é assim, chamou muita atenção da cultura japonesa quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Sim. Que o pessoal limpava, eles mesmos limpavam o Ah, estádio, é? né? Tipo Então, assim, o pessoal, não, pra quê? Tem um pessoal que limpa, né? exato. Então, assim, a ideia da cultura já, eu aí falo que é educação, não só do japonês, mas enfim, cada Sim, país tem a sua educação, a sua cultura. Mas assim, ele já é educado para isso, né? Assim, você chegou num ambiente, quando você sair, deixa ele mais limpo do que quando ele estava quando você chegou, sim. né? E então esse poder de cooperação deles é muito grande, é o que acaba ajudando. Então, por exemplo, eu não sei números, mas na questão aí da pandemia, lá parece que foi um índice mínimo de mortes, porque eles já estão acostumados à parte Sim, de uso de máscaras, sabe? Enquanto que aqui, por exemplo, a gente tem uma dificuldade de sim. mostrar a importância do uso de É máscara, né? estranho, né? É estranho. Então, é assim, é cultural, né? Entendo. Então eu falo que é um investimento que se faz em educação desde pequeno, E né? isso você teve, felizmente, como base. E você consegue hoje, Nakamura, usar um pouco desse preceito, conceito japonês, com a sua equipe, explicando diferenciais de ética, de respeito, de responsabilidade social, que é uma coisa muito peculiar do povo oriental. Você consegue, de alguma forma, incutir isso para a sua equipe? A gente tenta transmitir, só que eu imagino que não seja assim, né? O pessoal que me conhece, o pessoal que trabalha comigo, porque assim, como coordenador de vendas de produto,
é como se eu mudasse de emprego a cada 3, 4 meses. Porque assim, certo. eu vou para um lançamento, né? Por exemplo, eu estou aqui no Downtown Nova República, a partir do momento que ele fica resolvido e aparece um outro lançamento, eu sou deslocado. Então é como se eu mudasse de emprego a cada 3, 4 Entendo. meses. A sua equipe muda totalmente, são outros corretores. São outros corretores. Alguns acabam acompanhando, né? Tanto que quando a gente começa a trabalhar, você trabalha com ele praticamente o dia inteiro, né? A gente chega de manhã, sai à noite, de segunda a segunda, né? O corretor acaba não tendo folga. Sim. E então, assim, cria-se um vínculo muito grande. Então é natural que o pessoal fale, no próximo lançamento eu vou com você. Só que de repente, assim, eu vou para um lançamento Zona Sul, pro lado de Santo Amaro. Certo. Nem todos conseguem acompanhar por causa de distância e Ah, tal, mas tá. enfim, alguns acabam acompanhando. Então, assim, é como se eu formasse novas equipes a cada 3, 4 meses. Aí é assim, quando eu jogo a parte de motivação, disciplina, ética, eu imagino que não é só em função da minha formação ou da minha genética japonesa, mas assim é o todo, né? Tanto que eu tive a oportunidade, isso tem me ajudado muito, né? O pessoal até fica admirado. Por exemplo, a gente batendo papo aqui, quando que eu imaginar que eu ia voltar para uma rádio e há 20 anos eu trabalhei numa rádio. Sim. O fato de eu ter trabalhado na maior concessionária de energia elétrica do Brasil me proporcionou conhecer o Brasil, né? Então, quando eu atendo o cliente, estou conversando com ele, eu sou de Minas, tá, então eu já estive lá em Minas, eu sou do Pará. Então, isso daí acaba criando um vínculo, então, o que me ajuda, né? E o fato de ter trabalhado numa área comercial me ajuda também o tratamento com o cliente. Retornando de novo lá com o Zanutin. Eu não tenho que atender o cliente como eu gostaria de ser atendido. Eu tenho que atender o cliente como ele gostaria de ser atendido. É a visão do cliente, É a né? visão do cliente. Então, eu falo que assim, desde pequeno, a formação, ter estudado japonês dentro de uma colônia japonesa e evoluindo, isso daí tudo acaba agregando. Quer dizer, então assim, por temperamento, eu falo que eu sou muito italiano, sou muito explosivo, né? Pela teimosia, eu sou muito espanhol, né? Entendi. O jogo de cintura já é o do brasileiro, né? Então Pronto. assim, é a Se somatória. adequa a qualquer situação. Exato. Então, essa somatória acho que tem me ajudado muito na carreira, seja agora na corretagem ou anteriormente. Então, sem dúvida alguma. Então, eu digo assim, só voltando um pouquinho da tua origem, qual seria a grande lição que o seu pai deixou para você? Eu não vou dizer no passado que ele ainda é vivo, Não, mas... sim, não, mas, eu digo assim, mas, a lição em si. O que você fala assim, não, isso identifica o meu pai. Nesse aspecto, realmente a maior lição que eu tenho. é assim, eu não herdei dele a paciência, né? Certo. Ótimo se eu tivesse herdado também a paciência, mas o que ele me deixou muito de lição é a liberdade de escolha. Sim. Você é responsável. Se você, assim, para qualquer ação ou qualquer situação, você tem uma opção. Liberdade com responsabilidade. Com responsabilidade. Então é isso que ele me deixou de bagagem, né? E a sua mãe, o que seria? A minha mãe já é o fato de, assim, ela ainda hoje, com 85, 80 Nossa, anos... que privilégio, hein? É assim, eu querer ajudar o outro, né? Então, isso eu trago comigo, né? Então, formação de equipe, eu vejo muito o lado do corretor, porque assim, quando a gente começou na carreira, eu falo que hoje, dificilmente, algum gerente, algum coordenador não tenha passado pelo que os corretores passam hoje, que é aquela coisa, eu não tenho salário, o corretor não tem salário. Quer dizer, eu falo que na corretagem você não ganha comissão. Tá? Ele vem de uma forma suada, chorada, muitas vezes mais chorada do que suada, porque você fica longe da família, você abre mão da família para poder se dar bem na corretagem. E assim, a gente quer ajudar. Então a gente tem corretores que não tem dinheiro para condução, vem a pé. Tem aquele que usou a condução, então ele não tem dinheiro para almoço. Então assim, o que eu trago da minha mãe? Eu querer ajudar. Né? Então de alguma forma a gente tenta ajudar. Né? E assim, é aquilo que a gente falou lá atrás. É o ajudar ensinando e não ajudar dando. Sim. Né? Não é simplesmente dar o peixe, né? Como você colocou. Exatamente. É ensinar a pescar. É ensinar a pescar. Entrando nesse assunto da corretagem mesmo, Nakamura, tem muita gente que se interessa pelo setor, né? Como que funciona hoje para quem quer ser um corretor de imóveis? Qual que é o trâmite? Tem curso, tem alguma orientação? Ou sei lá, eu quero bato lá na empresa de imóveis, eu quero vender. Explica um pouco esse mercado para nós. De forma pejorativa, sim, existe essa imagem de que para ser corretor é só bater na porta da Lopes, né? Tendo segundo grau você já é corretor. Quer dizer, não é bem assim.
Porque, assim, alguns agarram, né? Assim, hoje, voltando um pouquinho, eu falo que a corretagem seria se não a melhor, uma das melhores profissões que tem, porque nivela todo mundo, né? Sim. Conforme a gente falou, eu não escolho ser corretor, eu me torno corretor. Então eu tenho hoje no mercado de corretagem advogados, engenheiros, professores, né, administradores. Então, assim, de uma certa forma, eu tenho ali várias formações, uns com pós-graduação, outros apenas com segundo grau, mas nivela todo mundo por baixo. Ou seja, eu vou me dar bem não é porque eu tenho 3, 4, 5 línguas no currículo, tenho pós-graduação, mestrado. Vai depender do meu esforço, né? Então, ele é proporcional. Então, eu Certo. falo que, assim, a gente não ganha nada na corretagem. A gente realmente conquista e ele é muito suado. É muito Entendo. suado, né? Então, por exemplo, quantos natais eu não passei no plantão, quantos Dia dos Pais eu deixei de estar com meus pais para ficar no plantão. E o começo é difícil, né? Porque você não tem renda, você só tem despesa, Sim. né? Seja de transporte, alimentação, material, enfim. E assim, e aí eu não posso deixar de até mencionar, né, a minha esposa, a minha filha, que no começo eles me deram muita força, Ah, tá. né? Se faz necessário ter esse apoio da família também. Sim, sim, importante. Então, assim, o que acontece normalmente? Você entra para corretagem e o mercado, ou não o mercado, mas assim, as pessoas não sabem como é que é ser corretor, né? Então, aquela coisa, poxa, o meu marido saiu de casa hoje, de manhã voltou à noite e não trouxe dinheiro. No dia seguinte a mesma coisa, né? Quer dizer, você só está gastando dinheiro, quer dizer, Não então, entende que é um investimento, é uma forma de trabalho também, né? exatamente. A gente até brinca, falando, não é igual vender pastel na feira, né? Não, não, não é. A massa tá pronta, é só fritar e servir para o cliente. Não é bem Exatamente. assim, né? Não. Então é assim, então o apoio da família é muito grande. Então a gente tem muito corretor que acaba se desmotivando porque, poxa, meu pai, a minha esposa fala, sai dessa vida, não vai dar nada, tal. A hora que ele fecha uma venda, é muito gostoso, né? Então, principalmente se a primeira venda do corretor. Então ele passou aqueles 30 dias, 20 dias. A gente tem aí corretores que trabalham bem, com 15 dias acaba fechando uma venda. Mas eu diria que uma média boa seria 30 dias, porque é toda a formação, todo um trabalho que você tem para preparar o corretor para ele realmente estar apto a vender. E é assim, né? Não é o vender tipo, eu tenho isso, custa tanto, né? Exato. Não é o pastel de feira Não mesmo. é, eu tenho que encantar o cliente dizendo que o meu pastel é diferenciado, né? O meu pastel tem um recheio diferente. Quer dizer, então, Exato. eu tenho que fazer com que o cliente dê valor para aquilo que eu estou vendendo. Tanto que, assim, não é preço, né? É valor. Sim, É o exatamente. valor que eu E tenho não é agregado. gasto, é investimento, É um né? investimento, exato. Tem esses diferenciais. E outra questão também, Nakamura, que eu acho interessante é assim, o corretor, se eu estiver equivocado, por favor, me Claro, corrija. claro. Mas ele tem que ser um excelente administrador também, porque aquele valor que ele recebeu, ele vai ter que dividi-lo aí em várias coisas, né? Justamente é para o aluguel, uma despesa futura, é para uma reserva, né? Quer dizer, não é como geralmente quando a pessoa trabalha dia após dia, recebe e automaticamente vai diluindo isso, né? Dentro. Você tem essa preocupação também de conversar com os corretores? Sim. Ó, pegou esse dinheirinho, veja bem o que você vai fazer, reserva, não vai sair gastando aí, porque também você não tem a projeção de quando virá a venda do próximo imóvel, né? Exatamente. Então é assim, eu falo muito para eles, vendeu, recebeu a comissão, administra, porque você não sabe quando vem a próxima venda. E vamos fazer até um paralelo com esse produto que nós estamos aqui na Praça da República. Ali eu tenho desde o estúdio de 16 metros Sim. até 3 dormitórios de 117 metros. O que muda para o corretor? Eu vender 3 dormitórios vai me colocar no bolso mais ou menos uns 40, 45 mil reais de comissão. Certo. Se eu vender um estúdio, pelo valor que ele é, ou que ele tem, ele vai receber ali 3, 4 mil reais. Quer dizer, então, né, que nem você falou lá no início do nosso bate-papo. Se eu falar com um corretor que não vendeu, ele vai falar que o mercado está ruim. Tá? Se você falar com aquele corretor que vendeu um estúdio, ele fala, tá mais ou menos, né, tirei aí 2 mil reais, é o que eu investi em passagem. Agora, se você pega aquele que vendeu 3 dormitórios, ele está contente da vida, né? Deu 40 pau no bolso. Exato. Tal, então... Mas aí vai do diferencial também, né, Nakamura? Porque, como você colocou no caso do estúdio, ele não pode pensar tanto na questão de ele tem que pensar em quantidade nesse caso. Em quantidade. Então a estratégia muda também, né? Sim.
E eu costumo dizer assim, você vender um alto padrão ou vender o estúdio, o trabalho é o mesmo. Por que, que eu trabalho o mesmo? Eu preciso ter o cliente. Sem o cliente não rola a venda. Então, Exatamente. eu trazer o cliente é o mesmo trabalho que eu tenho, seja Minha Casa Minha Vida, um médio padrão ou alto padrão. Né? Sim, É lógico que a abordagem é diferente, mas o trabalho é o mesmo. Né? sim. Então é assim, e aí vai de estratégias. Então, por exemplo, eu tive uma corretora, isso foi lá para 2015 mais ou menos, ela ficou mais ou menos um mês na Lopes. Certo. Novinha, ela tinha ali 18 para 19 anos. Só que assim, ela se colocou uma meta. Ela falou: Uhum. a minha meta é vender o suficiente para juntar um dinheiro e mudar para a Europa. Ah, tá. Né? Ela não durou 20 dias, porque assim, na primeira venda me meteu lá no bolso 70 mil reais. Quer Nem deu dizer, tempo. nem deu tempo. Quer dizer, ali assim, mas é um ponto, né? Eu diria que foi um caso pontual. Sim. Né? Se você mantém sim uma linha de trabalho assídua, bem focado, tal, você consegue manter uma regularidade sim. Então aí se você aborda um corretor dele, fala, ó, corretagem vale a pena, né? E assim, né, entrando agora um pouquinho no mercado. Por exemplo, teve a pandemia, teve a quarentena, teve. Só que assim, nos últimos, né, até esse ano, mas pegando aí os últimos um ano, 2 anos, campeão de vendas dentro da Lopes Hum. é o que focou mais no Minha Casa Minha Vida. Quer dizer, Ah, é um tá. produto que vende, né? A gente fala Seria que a classe C, no caso. isto, Tá. né? Porque, bom, você deve ser mais novo que eu, enfim, mas na nossa época, o que, que a gente falava? Quem casa quer casa. É verdade. Hoje, o que, que a gente fala? Quem casa quer casa, quem separa quer casa, né? Verdade. Quem tem filhos quer casa, quer dizer, então... E assim, na minha época de faculdade era normal, né? Entrou na faculdade, papai dava um carro, Sim. né? Para Se aqueles que você iam, passar, você vai ganhar um carro. vai um carro, quer dizer... E é uma coisa que meu pai fala, né, até hoje. Puxa, você se formou e não te deu o carro ainda. Eu falei, não, você me deu a educação e me deu ferramenta Sim. para. Quer dizer, então esquece o carro. Agora, então hoje, quem casa, e na época da pandemia, a gente até brinca, né? Você que ficou 90 dias em casa com a mulher, de repente já está na hora de você comprar um imóvel porque não suportam mais, né? Então Exatamente, né? O imóvel tem que virar tem dois. que virar dois. Então, assim, hoje o mercado ele tem uma demanda muito grande por conta disso, né? E também a questão de necessidade. Hoje, para a gente chegar num patamar bom, nós temos uma carência aí de 20 milhões de unidades. Poxa, Né? Então, grande assim? você vê o mercado, 20 milhões de unidades, quer dizer, é um baita mercado. Né? Então, assim, a gente fala, deu crise? Não deu crise. Construção Sim, civil, aí, se a gente pegar aí os últimos 12 meses, teve um aumento de 20%. Isso incluindo, né, esses 6 meses de quarentena. certo. Então, é um movimento, aliás, é assim, o imóvel movimenta um mercado muito grande. Né? Então, a minha base é os 20% de crescimento da construção civil. Fazendo um paralelo de 2019, você acha que houve um crescimento, houve um empate? Como que ficou a economia na questão dos imóveis? Na questão dos imóveis é o seguinte, 2014 ainda estava ruim, 2015, 2016 começou a melhorar um pouquinho. Quando a gente chegou ali no auge de 2019, aí virou para 2020, havia uma expectativa muito grande, né? O crescimento nosso estava, assim, em termos de lançamentos para 2020, estava, se não me falha a memória, uns 30, 40% de crescimento em lançamentos. Ah, tá. Tá? Aí o que, que acontece? Veio a questão da pandemia. Mas, assim, a gente tem um otimismo no mercado, mas não aquele otimismo, por dizer, não, sonhador. É um otimismo pé O no chão. otimismo bobo que a gente fala, né? É, É o pé no é chão. o pé no chão. Então a gente tem um otimismo e isso tem se concretizado. Então, por exemplo, lógico que a gente teve que retomar, houve aqui uma desaceleração na questão de lançamentos esse ano, por Sim. conta da quarentena. Mas não significa que vai paralisar, e nem paralisou. Então, se a gente Entendi. pegar, aí assim, a questão de saber se adequar às oportunidades. Alguns enxergam crise, outros Sim. oportunidades. Então, você estava até falando das mídias sociais, né? Então, muitos corretores já que têm essa facilidade, ele usa um Instagram, um Facebook, um LinkedIn como divulgação do trabalho Sim. dele. Quando entrou a quarentena, home office,
alguns tiveram que se adequar, mas aqueles que já estavam usando essas ferramentas, eles só aperfeiçoaram. Então, o mercado não parou. Tanto que Sim. nós tivemos uns resultados muito bons durante a própria quarentena. Porque, assim, alguns falam, bom, eu tenho que ficar de quarentena, só que a gente já estava prevendo Ah, que a tá. quarentena não seria só de 15 dias, né? Foi aquele 15 dias, depois mais 15, mais 15, mais 15. A gente tinha certeza que seria a longo prazo. Então, a Lopes teve que se adequar de uma maneira muito rápida para como é que eu vou trazer o cliente numa época de quarentena. Qual foi a estratégia que você usou? Então, é assim, mídia social funciona muito bem. Nós tivemos uma adaptação muito rápida e até assim desenvolvimento de plataformas onde, por exemplo, o cliente não pode sair de casa. Essa era uma das grandes questões. Como comprar um imóvel sem conhecê-lo? Então, é assim, nos meus treinamentos eu falo que quando você está apresentando um projeto para o cliente, coloque ele para dentro da maquete. Coloque ele como sendo já um morador. Então, assim, eu costumo até brincar. Eu não falo aqui, nós temos a piscina, nós temos a lavanderia. Eu falo, ó, o senhor vai ter essa piscina, o senhor vai ter, quer dizer, então eu já boto ele para dentro. Sim. Agora, na época de quarentena, eu tive que fazer o seguinte, levar o produto para dentro da casa do cliente. Né? Então, Entendi. houve um grande investimento na questão de tour virtual. Então, você quer ver um decorado, você não precisa sair de casa para ver o decorado aqui do República. Quer dizer, você tem ali, eu te levo, né, o tour virtual. Esse tour virtual, só para entender, Nakamura, isso através do site ou vocês efetivamente iam ao encontro Não, através de site. do Então, site mesmo? Você tinha aquela visão 360? isso, Onde exato. você passeia literalmente pelo... É Exatamente. muito legal essa É ideia. muito gostoso. E assim, né? Então, e aqueles corretores que já estavam mexendo em ferramentas sociais, eles acabaram então só aprimorando. E aqueles que não usavam tiveram que aprender a usar. Então o mercado não parou. O mercado Entendi. não parou. Então, E a Lopes também já teve essa visão, desde o início, falou, vamos ter que investir na questão das plataformas, porque não vamos ter o contato físico, né? exatamente. Então foi assim, uma questão de acelerar uma coisa que já estava em desenvolvimento. Quer dizer, Ah, então, tá. Ah, já se tinha esse projeto? já Mas estava tinha. meio de canto. É que assim, né? É a evolução do negócio. Então a gente vê que é, o envolvimento, né? Mesmo assim, hoje, raramente você encontra alguém que não tem uma página no Facebook ou uma conta no Sim. Instagram, né? E aí aquela coisa de você visualizar, bom, se o pessoal tem essa conta, então vamos a impactar esse cliente através dessas ferramentas. Quer dizer, então assim, a Lopes, ela só deu uma acelerada, mas era uma coisa que já vinha em Entendi. Já estava desenvolvimento. nos planos da Lopes. Exato. E uma coisa que me chamou a atenção também foi conversando com outros corretores, inclusive aqui na região do centro. Eu fiz essa pergunta, falei, mas espera aí, mas como vocês conseguiram vender? Porque você tem que mostrar a maquete, você tem que mostrar Eu falei, Hélio, por incrível que pareça, o que eu vendi pelo WhatsApp, você não acredita. Eu falo, cara, mas como você vai conseguir vender um apartamento, né, um investimento relativamente alto, pelo WhatsApp? Ele falou assim, é o que eu mais vendo, principalmente para o jovem. Você sentiu isso também, Lopes? Aliás, Lopes não, Nakamura. Não, ótimo que chama de Lopes, é bom. Aumenta minha pontuação lá com a patroa. Então é assim, sim, existe sim, mas você tem que saber usar. Né? Por exemplo, se eu te mando mensagem atrás de mensagens lá e você não está nem um pouco interessado, você acaba me bloqueando. Quer dizer, então, o uso consciente, seja do WhatsApp, hoje né, o pessoal está migrando ou até usando a outra plataforma que é o Telegram. Telegram, exato. Não é? Então, assim, você usando muito bem, você realmente consegue captar. Agora, se você usar mal a ferramenta, aí você acaba sendo bloqueado, Entendo. expulso lá da comunidade Você criou algum tipo de planejamento em relação a isso? Tipo assim, qual é a periodicidade de uma mensagem quando você manda? É semanal, é mensal, é quinzenal? Como geralmente você trabalha para justamente não ter essa propaganda negativa em relação ao cliente? A orientação que eu dou para os corretores é assim, eu estou te atendendo, te conheci hoje, um potencial cliente. É importante eu perguntar para você, você gostaria que a gente mantivesse contato por telefone, por e-mail, por WhatsApp? E não assim, só porque eu peguei o contato do Hélio, eu vi que no cartão dele tem um símbolo do WhatsApp, eu começo a disparar mensagem. Ah, Não é? tá. E outra coisa, eu preciso filtrar. O Hélio é um excelente cliente, um potencial cliente. Agora, para quê? É para estúdio ou para dois dormitórios? Qual região? O que ele quer dizer? Então, assim, eu preciso fazer todo um filtro para eu poder te enviar aquilo que te interessa. Né? Então, de novo, vender dá trabalho. Quer dizer, então,
Não é porque você quer comprar um imóvel que eu vou te mandar, né, Zona Leste, Zona Norte e tal, e tipo, bombardear de informações que aí não rende. Não tem como, né? Não tem como. Então é assim, dá certo sim, bem usada a ferramenta dá certo, né? E o que ajuda também? Hoje para você sair, para comprar um imóvel, você não precisa sair de casa. Eu levo o produto para dentro da tua casa, né? Seja um tour virtual, seja o Zoom, uma ferramenta que ajudou muito Sim, nas reuniões, verdade. né? Por exemplo, Tanto o Zoom quanto o Skype, né? o Skype, sim. E aí o que acontece? Formatou, você gostou, fechamos o negócio? Fechamos. Você não precisa nem sair de casa para assinar o contrato. Quer dizer, hoje você assina ele digitalmente. Quer dizer, então, isso daí, essas adaptações, para quem conseguiu acelerar a adaptação, é o que está se dando bem, que é o caso nosso na Lopes. Entendi. Hoje, particularmente, Nakamura, quais são os empreendimentos que estão à venda que você sente maior procura por parte dos clientes? Tá. Então, assim, uma coisa interessante que a gente reparou. Por exemplo, durante a quarentena, você ficou em casa, né? E nesse convívio dentro de casa, você de repente percebeu, puxa, bem que eu gostaria de ter uma sala um pouco maior. Nossa, aqui não bate tanto sol, então de repente é legal eu ir para um apartamento onde eu tenho uma insolação maior. Meu filho quer uma área de lazer um pouquinho melhor, quer dizer, então você começa a ver que dá para você melhorar um pouquinho, ou aquilo que você mora, que você no seu dia a dia não repara, você pode de repente mudar e querer mudar. Então o que acontece hoje? Eu tinha até 2019, nesse aquecimento, muito investidor, principalmente quando a gente fala de estúdios. Ah, Muito sim. investidor. Por que é o investidor? Ele está vendo que, assim, queda de juros, baixa de Selic, enfim, isso daí está sendo muito massacrado pela mídia. Agora, de fato, é assim, o dinheiro no banco ele não rende tanto quanto no mercado de imóveis. Se a gente falar que um imóvel hoje rende, assim, na média, 9 ao ano, depende da região, você consegue até uma valorização maior. Então você vai falar, pô, para que eu vou deixar no banco Sim. para ter um e-mail? É. Né? Então eu prefiro investir em imóvel. Agora, esse ano, por conta até da pandemia, o que acaba acontecendo? Eu acabo tendo também o pequeno investidor, porque Sim. até um tempo atrás era um investidor grande, agora o pequeno também ele vê que é atraente realmente investir em imóvel, e aquele que quer dar um upgrade no apartamento dele, ou até assim, vou ter que comprar um outro porque não me dever com a esposa, com o marido, Sim, enfim, sim. mas assim, hoje eu falo que ficou um negócio bem equilibrado. Até Certo. um tempo atrás era assim, né? Se a gente pegar a época de 2014, 2015, 2016, o que estava impactado, que a gente fala que deu a crise, o boom, é a média, né? A classe média, aquele Sim. médio padrão, né? Quando a gente fala do baixo padrão, ele sempre manteve, ele não teve Mas queda. houve uma ascensão também na classe C, né? Houve ascensão e também assim, o que ajuda muito, né? A questão de facilidade hoje de crédito, mas não o fato de você chegar lá e conseguir o crédito, mas o que a gente fala de facilidade é redução de juros, Ah, né? tá. Entendi. Outra coisa, havia assim, de forma pejorativa, dizendo que o mercado imobiliário, principalmente em lançamentos, era uma fábrica de distratos, ou seja, o que interessava mais para o incorporador era vender e se ele distratasse melhor para mim, porque eu não tenho que devolver todo o dinheiro para o cliente. Ou seja, houve aí um divisor de águas, quer dizer, então também teve, né? Nós temos algo hoje, regulamentações que defendem o lado do cliente. Então, Certo. é assim, hoje nós temos pouquíssimos, né? A taxa é muito pequena de distrato, porque existe toda uma análise, toda uma conscientização, quer dizer, o corretor tem que estar preparado para, assim, se eu ver que você não tem a capacidade para comprar um 300 metros, eu tenho que te falar, Sim. né? Então é isso que eu falo da formação do corretor, quer dizer, o corretor hoje ele não pode simplesmente te abordar e achando que vai vender, quer dizer, eu tenho que te dar muita informação e hoje o cliente está bem informado. Então, por exemplo, se você tem interesse em comprar aqui na República, seguramente você foi desde a Barra Funda até a Sim. Liberdade pesquisando o que tem no mercado. Então, se eu não sei o que tem, eu não consigo te mostrar que o meu tem valor agregado maior em relação à concorrência. Então, Qual é o plus, né? qual é o plus? Então, assim, e aí se a gente pegar e vamos colocar aqui, voltamos, né, assim, em função de fase vermelha, amarela, enfim, nós estamos ainda na amarela, quase para verde, nós retomamos o que? Os plantões reabriram efetivamente dia 10 de junho. 10 de junho. Como a gente teve uma retomada aí, né? Inclusive hoje você está na Cetim.
Eu estou coordenando o Downtown Nova República, que é da Cetim. Né? Certo. A incorporadora Cetim, a Lopes é a intermediadora. Inclusive, quero até aproveitar já, passa para o pessoal o seu contato e o endereço lá da unidade onde você está, lá, para o pessoal, de repente, queira. Tanto, porque aí tanto pode ser o corretor, Interessado em entrar no mercado. Exatamente, pode conversar com você diretamente. E o cliente, que de repente está com um dinheirinho aí, está com uma verba, não tá, como você colocou, não quer deixar o dinheirinho lá no banco, quer investir em imóvel, você de repente pode orientá-lo também para fazer. Ou aquela pessoa que está juntando dinheirinho quer comprar o imóvel, né? Exatamente. Então é assim, deixa o meu contato sim, né? Quem quiser anotar aí, eu passo no final do certo, sim, claro. Agora é assim, procure por nós, Lopes, não só por conta da República. Nós temos uma prateleira muito grande aí, e eu falo que pelo tamanho da prateleira é impossível eu não encontrar o imóvel que mais te interessa. Agora, voltando na retomada de mercado, abrimos um plantão dia 10, havia um planejamento inicial de que aqui o Downtown fosse lançado em abril, né? Por conta da quarentena a gente acabou até adiando. A Lopes fez alguns lançamentos sim, ali no comecinho da quarentena, e deu resultados ótimos também. E pegando aí os últimos 2 finais de semana, nós tivemos aí em torno de 4, 5 lançamentos. E todos foram muito bem. Se a gente colocar em números, vamos colocar aqui esse que coordeno, em 10 dias foram aí 75% de unidades já comercializadas. Se a gente esticar agora para 20 dias depois do lançamento, batemos aí a meta, né, de 80% de unidades vendidas. Já 80%? Em 20 dias. Em 20 dias? Em 20 dias. Meu Deus. Então, o mercado ele não está desacelerado, ele não está em crise, muito pelo contrário, ele está indo muito bem. Tanto é que, em função desses resultados que nós tivemos, tanto durante a quarentena, como agora o pós-quarentena, existe aí algumas incorporadoras querendo acelerar realmente os lançamentos que ficaram meio que represados, né, por conta da incerteza. Agora, a gente tem esse otimismo pé no chão. A gente tem certeza que produtos bem localizados, aliás, bem localizado fica meio redundante, porque todo imóvel é bem localizado dependendo da tua necessidade. Sem Mas dúvida. é assim, um projeto bem adequado, com valor bem adequado, realmente não tem como não dar certo. É o grande diferencial, né? Uhum. Ó, quero aproveitar aqui, já vou até passar o contato do Nakamura, você pode acompanhar pela tela aqui. Né? Esse é o cartão do Nakamura, já vai entrar aqui, nós estamos ao vivo pelas redes sociais também, você que já está acompanhando a gente, pode aí, ó, tá vendo? Já está o cartão do Nakamura aqui. Tá lá, corretor de imóveis, coordenador de vendas, tá o Cresce, que é o registro principal para todos os responsáveis em venda, e aí tem as informações, tem é o WhatsApp, né? É o mais fácil para o pessoal entrar em contato, né, Nakamura? Sim, o WhatsApp é mais fácil. Certo, que é o 970 75 33 26. Isso. Eu fiquei feliz de saber que você é Hélio também, pô, vou descobrir agora. Pois é. Nakamura.hélio, olha, tá vendo? Por isso a gente se deu bem. Qual que é o e-mail ali? Esse é o meu pessoal que eu cresce.org.br. Se alguém quiser anotar, o meu da Lopes é Nakamura, @associadolopes.com.br. Entendi, mas o WhatsApp hoje é mais fácil para estar te encontrando. E você está hoje na Unidade da República, qual que é o endereço lá? É Praça da República 365. Praça da República 365. Isso. A referência que é exatamente em frente à praça ali. Exatamente, né? Em frente à praça, ali na esquina com a Aroche. Inclusive, a gente sempre passa ali em frente para vir aqui para a rádio. Quero aproveitar e parabenizar o pessoal da Lopes. Como ficou bonito aquele stand de vocês, viu? Ficou né? Bonito. Você entra lá, já tem um telão bonito de frente, tem uma recepção bem legal, aquela maquete, né? Super bem iluminada. Parabéns, viu, pelo trabalho. Realmente fala que o visual é importante, vocês realmente levam a sério esse investimento. E assim, o que me chamou a atenção, né? Eu coordenei muitos produtos aí na região da Vila Mariana, Zona Sul. Né? E alguns na região de Pinheiros, né? Zona Oeste. E eu nunca tinha coordenado produtos aqui no centro. Então, quando me convidaram para coordenar, foi um choque, né? Tipo, Praça da República, você tem aquela imagem de sujeira, você tem aquela de segurança e tal. E assim, eu fiquei muito surpreso, tá? Fiquei muito surpreso pela região. Não é tudo isso que o pessoal fala, né? Sim. E eu tive a oportunidade do prédio ao lado,
pode subir no prédio ao lado e olhar. Você não tem ideia do que é a Praça da República visto de cima, né? E toda essa região voltada aqui, seja o Copan ou o Banespa, é muito bonita. Então tem muito cliente que teve essa oportunidade de acompanhar, né? A gente acompanha o cliente para ver a vista e assim, não é uma vista de drone, é uma vista real, porque o prédio ao lado está pronto, né? Sim, então, sim. ele olha realmente, o senhor vai comprar o 17º andar, vamos lá no 17º para ver a imagem. Para ter a visão, né? A visão. Então, assim, ajudou muito. Né? Como você colocou, você literalmente pega o cliente e coloca dentro do ambiente. Dentro do ambiente. Né? Para sentir mesmo, Exato. né? Isso é Exatamente. muito especial. Nakamura, olha, infelizmente estamos chegando nos instantes finais aqui, foi muito legal o nosso bate-papo, foi muito legal por você ter aceito aqui o nosso convite para falar um pouco do mercado imobiliário em São Paulo, falou também a respeito dos empreendimentos da Lopes, enfim, todo o trabalho que tem sido feito, né? E o seu trabalho como corretor, como um chefe de equipe. Mais uma vez, você que quer o contato do Nakamura, está aqui ó, na tela para você. O WhatsApp dele, 970 75 33 26. É só você mandar um oi para ele lá. Ele com certeza vai te receber com todo carinho, né? Vocês podem marcar lá. Se precisar mandar informações pelo Zap, você manda. Qualquer coisa, né? Disponibiliza o link também lá da Lopes, para o cara conhecer. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Nakamura, quero aproveitar esse momento, mais uma vez, agradecer a tua presença aqui e queria muito que você deixasse uma mensagem final, né? Tanto para o nosso amigo, nosso público, que é um empreendedor, que é um empresário, ou de repente essa pessoa que está nos acompanhando, que quer ser um futuro corretor, ou esse pessoal que está desanimado também, né? Tem muita gente desanimada ainda em decorrência da pandemia. E você que é uma pessoa experiente, já passou por vários setores aí do ambiente corporativo, deixa uma mensagem para esse nosso ouvinte, telespectador. Pode falar direto na nossa câmera aqui, que eu tenho certeza que ele vai ouvir atentamente as suas palavras. É assim, o que nós costumamos dizer, né? Para corretagem, principalmente, o ano não acabou. Pelo contrário, ele começa agora, ou começou em junho, que é a retomada do mercado. Então, nós temos aí praticamente até dezembro 4, 5 meses. Então, 2020 apenas começou. Tá? E ele vai terminar muito bem, principalmente para a gente que está aí no mercado imobiliário. A gente tem sentido realmente que não existe crise, existe sim oportunidades, e seja cliente, o consumidor final ou investidor, o momento é agora. Né? Muitos já viram, e como é que é essa nossa percepção? Em função dos resultados dos últimos lançamentos que ocorreram aí nas últimas 2 semanas. Né? Então, até no início da conversa, no bate-papo com o Hélio, quando convidaram a gente para tratar do Downtown, havia uma meta, né? 50% de vendas em 30 dias era a primeira meta, e a segunda meta, 80% de unidades vendidas em 30 dias. Abriram um plantão, né, depois da quarentena, na primeira reunião com o incorporador. Vamos reduzir a meta? Não, a meta está mantida. São os mesmos 50% e os mesmos 80% antes. Nós conseguimos bater em 20 dias. Quer dizer, então, e não é só aqui, né? Os últimos lançamentos realmente mostraram esse resultado. Então, o recado que eu dou para quem está aí querendo abraçar essa carreira de corretor, entre em contato, a gente conversa, a gente dá toda a orientação. A Lopes prepara vocês para o mercado, né? E para aquele que tem o dinheirinho guardado, que não sabe o que fazer, o momento é agora. Tá? Essa coisa de que lá na frente 1 metro quadrado vai cair, não vai cair, pelo contrário, tanto que nas projeções que antes da pandemia e depois da pandemia ou da quarentena, o valor continuou, né? E alguns até tiveram uma valorização, quer dizer, então o momento é agora, tá? Seja para investimento, seja para moradia, e fica o convite aí, quem quiser tomar café não dá, mas pode tomar uma água com a gente no plantão, né? A gente vai ter aí braços abertos aí para receber vocês, para a gente falar tanto da corretagem quanto do investimento no imóvel. Perfeito. Nakamura, obrigado mais uma vez pela sua presença, então. Então você acompanhou essa entrevista super especial com o Nakamura sobre o setor imobiliário em São Paulo. Qualquer informação, é só entrar em contato com ele aí, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Nakamura, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Hélio. Obrigado mesmo.